Aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do Bryce Crawford Podcast. Eu sou o Bryce e hoje estou animado para este episódio há um tempo. Pelo título do áudio e vídeo do podcast, vocês sabem que vamos falar sobre o Evangelho hoje. O que é o Evangelho? Como saber que você sabe que você sabe? E não é só sobre o destino final, porque podemos ter comunhão com Jesus antes de chegarmos ao céu. Quer dizer, o propósito da cruz é para que possamos ter o céu descendo e vivendo dentro de nós antes de chegarmos lá, para que, quando chegarmos lá, não fiquemos chocados com quem Jesus é e seu caráter, porque o conhecemos intimamente. Mas antes de entrarmos nisso, dois grandes anúncios. Primeiro, pessoal, se tem dificuldade em ler a Bíblia, tem um plano Bíblia em um ano. Podem começar a qualquer hora, mas lerão a Bíblia num ano inteiro. Também estou ensinando os vídeos no TikTok e no Instagram. Vocês verão alguns dos vídeos, então se quiserem baixar o plano da Bíblia, se estão a ver isto no YouTube, cliquem na descrição do vídeo do YouTube, baixem o plano da Bíblia. E se estão a ouvir isto, vão ao meu Instagram, cliquem no link da bio e podem baixar o plano da Bíblia. É gratuito, mas te manterá na palavra. E número 2, muitos de vocês nos enviarão DMs perguntando como apoiar nosso movimento, porque somos totalmente autofinanciados. Vivemos de dízimos e ofertas e vivemos da venda de produtos. Então, se vocês querem nos apoiar, a melhor forma de fazer isso é comprando produtos. Peguem um moletom, peguem uma camiseta, apoie o que fazemos. Apoie a causa. Mas vamos entrar no episódio do podcast. Agora, a palavra grega nos evangelhos se chama euangelion. Não sei se pronunciei corretamente. Euangelion é como se escreve. É uma palavra grega e significa boa notícia ou boas novas. Então, quando olhamos para o evangelho, temos que entender que o evangelho é uma boa notícia. Não é apenas um conjunto de regras. Não é algo que pese. É uma relação com Jesus e são boas notícias, porque muitas vezes as pessoas se preocupam em ser normais hoje, mas como o normal está realmente dando certo. Tudo o que ouvimos, a única coisa que vende na internet, a única coisa que vende no YouTube, os únicos clipes que viralizam na internet, os únicos artigos de notícias, as únicas notícias de última hora que viralizam são más notícias. Parece que toda vez que ligo a TV, algo ruim está acontecendo. Toda vez que abro meu celular, algo trágico aconteceu. Sempre temos más notícias, mas o Evangelho é boa notícia. Então precisamos entender, o Evangelho é boa notícia. E Jesus diz que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Então, se você olha para o Evangelho e diz, isso é demais para eu aguentar, isso na verdade não tem nada a ver com você. O Evangelho tem tudo a ver com Jesus e o que ele fez pelo homem, e tudo o que você tem que fazer é colocar sua fé nele. Então, se você acha que o Evangelho é um fardo, então você precisa reavaliar o que é o Evangelho, porque a sua identificação de quem Jesus é e do Evangelho, se você pensa que é um fardo, está totalmente incorreta. Mas o Evangelho em si, a definição do Evangelho, seria a morte e ressurreição de Jesus Cristo que salva o homem do pecado. Ele salva toda a raça humana do pecado. E é preciso saber que o pecado entrou no mundo, lá no jardim. Podemos ver a história em Gênesis 3. Adão e Eva desobedecem a Deus e por desobedecerem a Deus o pecado entra no mundo. Vergonha, culpa e medo entram no mundo. E por causa disso todo ser humano nasce em pecado, sem ses, mas ou poréns. Não importa se você nasceu num banco de igreja, você nasce em pecado. E assim, no Antigo Testamento, vemos que você tinha que seguir 613 leis e 10 mandamentos para ser considerado justo. Se você errasse uma vez, pecava, e tinha que sacrificar um cordeiro em nome disso para pagar. Era o simbolismo do cordeiro. Um cordeiro era conhecido por ser imaculado. E então você precisava de algo limpo para pagar por algo sujo. E foi o sangue de um cordeiro imaculado que pagou pelo pecado e cobriu o pecado temporariamente. Você tinha que sacrificar todo ano. Você tinha que sacrificar anualmente. E o pecado nos separa de Deus. Pecado é fazer o mal e nos separa dele. Qualquer pecado. Se você mente, isso te separa de Deus. Ou se cometer homicídio em terceiro grau, isso te separará de Deus. Não é sobre quais pecados pode ou não cometer, pois todo pecado é igual em consequência de morte diante do Senhor. Então, você precisa saber que o pecado nos separa de Deus. E assim, quando olhamos para o Evangelho, não se trata de tentar não pecar mais. É sobre amar a Jesus e vamos entrar nisso em um minuto, porque Jesus diz que o maior mandamento é amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, alma, mente e força. E quando os fariseus desafiaram Jesus com isso, eles diziam, qual das 613 leis e 10 mandamentos é o melhor? Mas em vez de Jesus escolher um, ele resume todas as 613 leis e os 10 mandamentos em amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, mente e força. Porque quando fazes isso, manifestas naturalmente retidão, amor, paz, alegria, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Você o manifesta naturalmente em sua vida quando ama o Senhor seu Deus de todo o coração, alma, mente e força, pois naturalmente quer fazer o que Jesus faria com os olhos fixos nele e amando-o em vez de olhar para o pecado e tentar não cometê-lo. Realmente poderoso. Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Jesus Cristo viveu num corpo humano e experimentou as mesmas provações e tribulações que um homem normal, mas não pecou. Assim, a cada segundo da vida de Jesus, ele nunca pecou.
E vamos ler um trecho de Isaías 53 que descreve Jesus, o que realmente me impressiona muito. E enquanto eu lia, enquanto preparava este esboço esta manhã, apenas lendo e olhando Isaías 53, refletindo, uau, Jesus é todo-poderoso, Ele é santo e Ele é tão bom. Vamos ler isso em um momento. Mas Jesus é conhecido como o Cordeiro de Deus e, como eu disse antes, os cordeiros eram conhecidos por serem simbólicos como imaculados. E é por isso que eles sacrificavam em favor dos pecados. E em João 1:29, quando Jesus está começando seu ministério, João Batista olha para Jesus e diz, vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo e seu derramamento de sangue têm o poder de purificar pecados, apagar tudo como se nada tivesse acontecido. Esse é o poder de Jesus Cristo. Então, quando olhamos para Números 9, isso é poderoso. Entraremos mais nisso depois. Mas, em Números 9, Moisés está descrevendo a festa da Páscoa e ele diz, quando você olha para o cordeiro numa festa da Páscoa, você não quebra os ossos do cordeiro. Você não faz isso. Estava na tradição e isso se tornou tradição com o tempo, todo ano na Páscoa. Você nunca quebrou os ossos do cordeiro durante a Páscoa. E Jesus Cristo, quando foi crucificado e já havia morrido, os soldados romanos quebraram as pernas do ladrão à esquerda, quebraram as pernas do ladrão à direita. Mas Jesus Cristo não teve um único osso quebrado em seu corpo. Não quebraram as pernas dele. Não quebraram nenhum osso em seu corpo. Muito poderoso. Não quebraram um único osso em seu corpo. Ele é conhecido como o Cordeiro de Deus. Super poderoso. Vamos ler Isaías 53. Vou ler tudo e vou destacar algumas coisas para você, porque você vai ler isso. Este capítulo de Isaías é conhecido como um capítulo proibido no judaísmo. Então judeus ortodoxos ignorarão Isaías. Eles irão para Isaías 50, 51, 52, 54. Eles o ignorarão porque é impossível dizer que esta profecia é sobre qualquer um que não seja Jesus. Vamos ler Isaías 53 juntos. Estou lendo da tradução ESV. Se você tiver outra tradução, pegue-a e leia conosco. Quem acreditou naquilo que ouviu de nós? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Pois ele cresceu diante dele como um renovo e como raiz em terra seca. Não tinha forma nem majestade para o olharmos, nem beleza para o desejarmos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. E como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o estimamos. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e levou os nossos sofrimentos. Contudo, nós o consideramos castigado, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um se desviou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores permanece muda, assim ele não abriu a sua boca. Por opressão e por juízo, ele foi tirado. E quanto à sua geração, que pensou que ele tinha sido cortado da terra dos vivos, ferido por causa da transgressão do meu povo, e fizeram a sua sepultura com os malvados e com um homem rico na sua morte, embora ele não tivesse cometido violência alguma e não houvesse engano em sua boca. Todavia, aprouve ao Senhor esmagá-lo. Ele o entregou à aflição. Quando a sua alma fizer uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência. Ele prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará em sua mão. Da angústia da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, fará com que muitos sejam considerados justos, e ele levará as iniquidades deles. Portanto, eu lhe darei a sua porção com os muitos, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque ele derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e intercede pelos transgressores. Em Isaías 52 ou 54, não me lembro qual, antes ou depois desta passagem, diz que Jesus foi espancado até ser reconhecido. Não o conseguiam reconhecer. Diziam que parecia um alienígena. Bateram-lhe tão mal. Então, voltemos e vejamos esta passagem. Isaías 53 diz: Ele cresceu diante dele como um broto e como uma raiz em terra seca. Qualquer área com pecado é considerada uma terra seca e sedenta. Então, para Jesus, sendo perfeito e sendo 100% homem e 100% Deus, tendo nascido num mundo perverso, mas vivendo uma vida perfeita, é isso que significa quando ele diz, ele nasce de terra seca. Ele é uma raiz em terra seca, porque as raízes são sustentadas pela água, certo? E então uma raiz em terra seca não faz sentido, mas ele tinha conexão com o Pai. Ele era Deus. Ele era, a raiz em terra seca. Ele nasceu no mundo perverso. Ele não tinha forma nem majestade para que o olhássemos, né? Quando pensaram que o Messias viria, pensaram que ele viria pela realeza, pensaram que ele nasceria de forma majestosa, mas Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. E quando diz que não tinha forma ou majestade para o olharmos, nem beleza para o desejarmos, ele veio humilde.
Jesus andou num jumento a primeira vez que esteve na terra. E quando ele voltar, ele vai retornar num cavalo branco, mas ele andou num jumento. Ele era humilde. Ele veio humilde e na sua aparência humilde e simples como um servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir, para nos mostrar o que fazer. Realmente poderoso, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. As pessoas não gostavam dele. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e levou os nossos sofrimentos. Contudo, nós o consideramos afligido e ferido por Deus. Isso é poderoso. Jesus Cristo levou todos os pecados da humanidade, passado, presente e futuro, na cruz. Mas quando diz, nós o consideramos afligido e ferido por Deus, você pensaria que, por ter passado por aquela morte, você pensaria que Deus o odiava. Mas não é isso. Foi da vontade do Pai que ele fosse esmagado na cruz. E as pessoas pensaram que Deus não gostava dele. Eles pensaram que ele estava cometendo blasfêmia. Pensaram que ele blasfemava. Mas não, ele era o próprio Deus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. Isso é muito claro e simples, e sobre ele caiu o castigo que nos trouxe paz. Então, por causa da dor dele, podemos ter paz neste mundo. Agora podemos tê-la agora, não precisamos esperar. As coisas com que você luta não são uma doença incurável. Você não precisa esperar até morrer para parar de lutar contra um vício em pornografia, ou parar de lutar contra o alcoolismo, ou parar de lutar contra a depressão ou a ansiedade. Você não precisa esperar. A liberdade é agora. Então, por causa da dor e do castigo dele, podemos experimentar a paz agora. Diz: cá, como ovelhas, todos nos desviamos, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, e ele foi oprimido e afligido. Isto é poderoso, ele não abriu a sua boca. Se lermos os relatos dos evangelhos, ele não respondeu uma única vez enquanto o levavam. Ele tinha todo o direito de falar e dizer, não fui eu de verdade, eu não fiz nada, né? Eu sou o Cristo, não tenho razão. Ele não fez isso. Ele manteve a boca calada. Ele conhecia a vontade do Pai, pois Jesus sabia que o Pai tinha que tratá-lo como Barrabás, para que ele pudesse tratar Barrabás como Jesus. É muito poderoso e adoro esta última parte no versículo 12. Diz, ele levou o pecado de muitos, ele levou todo o pecado da humanidade, como eu disse antes, passado, presente e futuro, foi o que ele fez. Muito poderoso. E olhamos para a história de Jesus em Lucas 22. Diz que Jesus, no jardim do Getsemane, há duas coisas que quero destacar aqui. Ele convida Pedro, Tiago e João para orarem com ele e diz, fiquem acordados e orem comigo, mas eles adormecem. E isto é poderoso porque quando Jesus diz que voltará como um ladrão na noite, isto é uma referência a um casamento galileu. Quando a noiva estava se preparando para casar, ela tinha que estar vestida com seu vestido de noiva, porque ela não sabia quando o noivo viria buscá-la. E então, quando eles adormecem no jardim do Getsemane, isso é um simbolismo dizendo, temos que estar acordados e prontos, levanta-te, ó dormente. E então, você tem que estar pronto. Então, quando você diz, serei salvo quando for mais velho, ou, vou me entregar a Jesus quando for mais velho, isso é uma grande bobagem, você tem que estar pronto. Jesus está voltando como um ladrão na noite. Não sabemos quando ele virá, só o Pai sabe quando ele virá. Jesus nem mesmo sabe quando voltará, só o Pai sabe. Então, por que você viveria com essa mentalidade de, não sei? É uma coisa de medo. Quero crer em Jesus pela cruz e o que ele fez. Não quero ser, tomado pelo medo, e é por isso que creio nele. Mas há esse temor do Senhor, de que não sabemos quando ele voltará, então ponha sua fé e confiança nele agora, e isso realmente tornará sua vida melhor do que você pensa que seria sem ele. Mas, em segundo lugar, quando ele está no jardim do Getsemane, em Lucas 22:44, diz que o seu suor era como gotas de sangue. Quando leio essa passagem, penso que o seu suor é como gotas de sangue porque ele está a perceber o peso, passado, presente e futuro, dos pecados que está prestes a assumir espiritualmente. Você tem um corpo físico que está prestes a assumir um peso espiritual dos pecados da humanidade, passado, presente e futuro. Por que nos chocamos que ele suou gotas de sangue? E em Hebreus 12:2 diz, olhamos para Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé. Então, suas obras não vão te levar ao céu. É a sua fé que te leva ao céu. E logo antes disso, em Hebreus 11, lemos a nuvem de testemunha. Nós lemos Moisés, nós lemos Abraão. Até lemos Raabe, Arphazeta, Esexor, Asgabe, a prostituta. E todos esses homens em Hebreus 11 são reconhecidos na nuvem de testemunhas pela sua fé. São figuras do Antigo Testamento que são justificadas pela sua fé. E um deles foi Abraão. Abraão é justificado pela sua fé. E é a sua fé que o justifica e a nossa fé está em Jesus Cristo. E em 1 João 5:7 diz, isto nos ajudou a vencer o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo. Nada do que você possa fazer pode salvá-lo, é o que Jesus fez por você. Agora quero ver Gênesis 22, porque acabei de mencionar Abraão sendo justificado pela sua fé na sala da nuvem de testemunhas. A fé dele, a sua fé, é o que te justifica. Mas a história em Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar Isaac, é muito poderosa e tem muito simbolismo com a história de Jesus. Primeiro porque ele tem seu único filho. Isaac é o seu é o seu único filho. Agora você poderia dizer, Ismael, isso ou aquilo. Não. De acordo com a aliança com Deus, Isaac deveria ser o seu único filho. E realmente é, porque Ismael não está mais lá. E ele é como um pária. Ele é filho de Agar.
Então, o único filho de Abraão. Deus lhe diz. Então, Abraão levantou-se de manhã cedo, selou seu jumento. Não é interessante que ele tenha selado seu jumento e Jesus tenha montado um jumento? Não é loucura? E levou consigo 2 de seus jovens e seu filho Isaque. Então, você tem Isaque e 2 homens. Note como Jesus Cristo foi crucificado com 2 ladrões de cada lado dele. E ele cortou a lenha para o holocausto e se levantou e foi para o lugar, porque é madeira. Jesus foi pregado na madeira. No terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos. O terceiro dia, Jesus ressuscitou. No terceiro dia, fiquem aqui com este jumento. Eu e o menino iremos um pouco mais adiante para adorar ao Senhor e depois voltaremos para junto de vocês. Nossa, só de pensar que quando cremos na cruz, quando cremos na obra consumada e no sangue precioso de Jesus, isso é um verdadeiro ato de adoração. Quando olhamos para a cruz e dizemos, Jesus, tu és tão santo, olhando para os fatos verdadeiros de quem ele é e seu caráter, e ele sendo Deus e sacrificando na cruz, dizendo, uau, eu só quero levantar um grito de louvor, eu só quero levantar um grito de louvor. Então, basicamente, a história é que ele está prestes a sacrificar Isaque, e logo antes que ele o faça, Deus o impede. E lembrem-se, como ouvimos aqui, ele fez uma promessa a Abraão, de que providenciaria um cordeiro nesta montanha. Então ele diz, ei, vou providenciar um cordeiro nesta montanha. E então ele o testa e o envia para sacrificar Isaque, e logo antes ele o impede. E no matagal, um carneiro foi pego. Havia um carneiro e o sacrificaram. E você diz, Bryce, pensei que você disse que Deus lhe prometeu um cordeiro para ser sacrificado no... Sim, ele fez. Milhares de anos depois, naquela mesma montanha onde Abraão foi sacrificar Isaque, o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi sacrificado pelos pecados de toda a humanidade, passado, presente e futuro. E assim, Deus ainda permanece fiel às suas promessas, não importa o período de tempo. E assim Deus sabia que, porque ele seria o pai de muitas nações através de Isaque, neste pagamento o Cordeiro de Deus tinha que ser sustentável para as muitas nações de Abraão. Nós fazemos parte disso. Eu, você e eu somos descendentes de Abraão. Tudo remonta na árvore genealógica até Adão e Eva. Somos todos descendentes disso. Nós recebemos isso, então aquele pagamento naquela montanha é para você e para mim. Jesus Cristo naquela montanha, realmente muito poderoso. Então, aqui está o Evangelho. Este é o Evangelho. Se você quer saber o que é o Evangelho, e você pode estar ouvindo isso e pensando, cara, isso sou eu, você pode estar sendo abalado, você pode estar sentindo convicção, você pode dizer, cara, eu nem confio plenamente em Jesus agora. Bem, eu vou te dar o Evangelho. Este é o Evangelho. Somos pecadores, cometemos maldade, ou nascemos nela, pecamos e falhamos em alcançar Jesus. E o pecado exige justiça. Se eu assassinasse alguém, eu seria julgado e mereceria punição. Da mesma forma, por causa do pecado, nós também merecemos castigo. E se eu tivesse assassinado alguém e fosse a julgamento por isso, diante de um juiz, eu provavelmente pegaria a prisão perpétua. Dependendo da gravidade do assassinato, poderiam até mesmo me dar a pena de morte. E o nosso pecado é justificável o suficiente para nos dar a pena de morte. Essa é a realidade. Não há nada que possamos fazer para nos salvar. Nós estamos diante de Deus culpados, sujos, merecedores da morte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou seu único filho para viver uma vida perfeita. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Theodore Bosphorus. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que ele o salvasse. Então, ele envia Jesus Cristo. Jesus Cristo vive uma vida perfeita. Ele cura os doentes, expulsa os demônios das pessoas, trazendo liberdade a elas. E quando você observa a história de Jesus enquanto a percorre, você sabe, Jesus é preso e você vê que os judeus tinham uma tradição onde todo ano na Páscoa eles soltavam um prisioneiro do corredor da morte. E assim, Pilatos está neste palco audacioso, com Jesus sendo preso diante dos judeus, e ele apresenta 2 pessoas. Ele diz, Jesus, filho do Deus vivo, ou Barrabás, o bandido e rebelde. Barrabás era um assassino. Alguns relatos chegam a dizer que Barrabás era um estuprador. Ele era o líder de uma insurreição. Ele era um rebelde. Ele odiava Roma. Roma tinha uma razão para o prender. E naquela época, as pessoas até preparavam suas próprias cruzes antes da crucificação. Então Barrabás seria crucificado. E então ele sobe a este palco audacioso e diz, quem vocês querem? E isso parece uma blasfêmia, porque você olha para Barrabás e diz, ele merece as correntes, ele merece a crucificação, ele é um assassino, é um suposto estuprador, é o líder de uma insurreição, ele odeia o governo de Roma. E então você olha para Jesus e diz, o que ele fez? Ele apenas curou os doentes, abriu olhos cegos, abriu ouvidos surdos. E então você olha para esses e você pensa que é blasfêmia?
Quando ele oferece isso à multidão, eles dizem: queremos Barrabás. Sim, nos deem Barrabás. Então Pilatos vai e desacorrenta Barrabás e o liberta. E sabe, não há nenhum relato de Barrabás olhando para trás para Jesus e dizendo: ei, cara, eu te devo a minha vida. Você realmente me salvou. Ele nunca fez isso. Ele provavelmente está andando e pensando: cara, essas pessoas me amam. Vocês nem sabem quem é esse tal de Jesus, mas, gente, eu estou livre, eu tô fora daqui. Mas Jesus permaneceu em silêncio. E o silêncio de Jesus veio em concordância com o amor que ele tinha por Barrabás, pois ele conhecia a vontade do Pai. Ele sabia que o Pai tinha que tratar Jesus como Barrabás para que pudesse tratar Barrabás como Jesus. E assim Jesus Cristo foi açoitado 39 vezes com o chicote de 9 caudas. Era um chicote que tinha cacos de vidro, pedras e pregos. E quando se prendia às suas costas e o puxavam, ele arrancava a sua carne. 39 vezes. Caso tivessem contado errado, adicionaram um a mais. E só fizeram 39 porque 40 era o limite legal. Então fizeram 39 apenas para o caso de terem se enganado na contagem. Ele foi espancado, foi despido. Imagine estar nu na frente de todos os seus colegas de escola ou de todos os seus colegas de trabalho. É muito constrangedor. Vergonhosamente, há uma razão pela qual usamos roupas. Jesus foi despido. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele e o chamaram de Rei dos Judeus por zombaria. Eles lançaram sortes pelas suas roupas, jogaram por elas. Imagine carregar uma cruz de madeira com as costas sendo rasgadas e todos os estilhaços entrando nas suas costas, e você tem que carregá-la por quilômetros. E não só isso, eles enfiam pregos de 15 a 20 centímetros pelos seus pulsos e pelos seus pés, pregando-o naquela superfície no chão e depois o levantam. E assim agora o seu peso o puxa para baixo e os pregos estão rasgando sua carne e você tem que se forçar para cima através dos pregos para conseguir respirar antes de cair. Porque quando o penduram com as mãos acima da cabeça, assim você não consegue respirar. É sufocamento. Então você tem que usar os pregos para se erguer e respirar, tomar fôlego e descer. E ele fica em silêncio o tempo todo. E Jesus olhou para o céu e disse: está consumado, entregando sua alma e seu último suspiro. E quando ele fez isso, foi sacrificado na Páscoa. Todos os pecados do passado, do presente e do futuro foram pagos. A Bíblia nos diz, no livro de Malaquias, que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, quando você se coloca diante de Jesus, se arrepende verdadeiramente e entrega a sua vida a Ele, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e é como se eles nunca tivessem existido. Bem, quando Jesus deu seu último suspiro, o véu do tabernáculo. O tabernáculo era o único lugar onde os sacerdotes podiam entrar. Apenas os sacerdotes podiam ir lá e experimentar a presença de Deus, e se errassem um ritual, morreriam na hora. Porque a santidade de Deus era tão intensa, e no segundo em que Jesus morre, o véu é rasgado ao meio, significando que todos os seres humanos têm acesso a Deus, um relacionamento íntimo com Ele. Não importa quem você seja, de que família você vem, quanto mal você fez, você tem acesso a Ele. É isso que significa. Esta cortina de 4 polegadas foi rasgada ao meio sem que ninguém a tocasse. E o inferno foi abalado, os portões do inferno foram esmagados e Jesus Cristo morreu por todos os pecados. E 3 dias depois, ele ressuscitou. E aí você se olha no espelho e diz: ah, cara, isso é bom demais, irmão. Eu sou um pecador salvo pela graça através da fé. Mas, cara, eu preciso me libertar dessas correntes. Eu preciso sair desse vício em nicotina. Eu preciso sair desse alcoolismo. Tenho que salvar meu casamento, ele está em crise, sabe? Sou um pecador salvo pela graça, mas cara, preciso resolver isso. Do que você fala? Não consegue consertar nada sozinho. Esse é o ponto da cruz. Acha que consegue se libertar do vício em pornografia? Você acha que conseguiria consertar seu casamento sozinho? Acha que conseguiria resolver seu problema com álcool, seu vício em nicotina e drogas? Não consegue. Precisa de Jesus. Não consegue se libertar. Você não consegue sozinho. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é o propósito. Jesus é a razão. E então tudo o que você precisa fazer é colocar sua fé em Jesus Cristo. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E então agora, se você está dizendo: meu Deus, eu sou mau, se você está refletindo sobre as coisas que você fez, sua maldade, seu pecado, a forma como você cometeu erros no seu casamento, a maneira como você lutou contra o vício em drogas ou o alcoolismo, ou todas as coisas que você já fez, mesmo o mais terrível dos pecadores, não é demais para Deus.
Se você está refletindo sobre isso e quer entregar sua vida a Jesus, vamos orar em um momento, mas Romanos 10:9 diz que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Ele realmente ressuscitou dos mortos, você será salvo, e o Espírito Santo se tornará o selo em seu coração para que você saiba que sabe que sabe. Então, Jesus, eu só te agradeço por todos que estão ouvindo agora. Deus, eu só oro. Para quem estiver ouvindo, se você entregar sua vida a Jesus agora, se quiser entregar sua vida a Jesus pelo telefone, quero dizer, no podcast ou assistindo, você pode orar esta frase: Deus, sou um pecador que precisa da tua graça, piquei e não alcancei. Mas, Jesus, eu acredito que morreste na cruz e ressuscitaste pelos meus pecados. Jesus, eu acredito que tu és o Cristo, eu acredito que tu és santo, eu acredito que tu és Deus. Então agora, Jesus, peço perdão pelos meus pecados e ponho a minha fé em ti em nome de Jesus. Amém. E Deus, eu oro por todos que estão ouvindo ou assistindo isso. Deus, eu oro por um novo batismo do Espírito Santo. Deus, onde tu revestes as pessoas com poder. E Deus, eu oro por qualquer um que tenha entregado sua vida a Jesus ou talvez até rededicado sua vida a Jesus. Deus, que tu instaures um fogo novo neles, um fogo novo santo e ardente. Deus, agradeço por todos que assistem ou ouvem. Te amo. Abençoa-os em nome de Jesus. Obrigado. Muito obrigado, gente, por assistirem. Amo vocês. Se gostaram do nosso podcast, sigam-nos no Instagram, Brad Scarford Podcast, e inscrevam-se no YouTube. Gente, amo vocês. Não percam o próximo episódio. Até a próxima.